Você já parou para pensar por que, mesmo trabalhando duro, orando com fervor e buscando incansavelmente, seus sonhos de prosperidade financeira parecem sempre escapar por entre os dedos? Talvez você tenha 40, 50 ou até 60 anos e sinta que o tempo está contra você, que as portas se fecharam, que a riqueza é algo reservado para os jovens, os sortudos ou aqueles que nasceram em berço de ouro. Mas e se eu te dissesse que a maior barreira entre você e a abundância que Deus planejou para a sua vida não é o tempo, o mercado ou a falta de oportunidades? A verdadeira barreira está dentro de você, escondida nos cantos mais profundos da sua alma, onde pensamentos de escassez, medo e dúvida criam raízes que sufocam seus sonhos. Esses pensamentos não são apenas ideias passageiras, eles são como sementes venenosas que, sem você perceber, foram plantadas ao longo dos anos por experiências de fracasso, palavras duras de outros e até pela sua própria voz interior, que sussurra: você não é capaz, já passou da hora, isso não é para você. A Bíblia nos ensina em Provérbios 23:7 que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Sua mente é o solo onde a semente da prosperidade ou da escassez germina. Quando você acredita que não merece prosperar, que a riqueza é pecado ou que Deus não quer te ver abundante, você está, sem saber, sabotando o plano divino para a sua vida. A prosperidade financeira, quando alinhada com a fé cristã, não é sobre acumular tesouros por vaidade, mas sobre ser um canal de bênçãos, um administrador fiel dos recursos que Deus coloca em suas mãos. Imagine um agricultor que, em vez de plantar trigo, deixa o campo ser tomado por espinhos. É isso que acontece quando você permite que pensamentos de escassez dominem sua mente. Aos 50 anos, você tem algo que os jovens não têm: a sabedoria de quem já caminhou por vales, enfrentou tempestades e aprendeu com cada queda. Essa experiência é um tesouro que, se usado com fé, pode abrir portas que você nem imagina. Mas para isso, você precisa reconhecer que a batalha pela prosperidade começa na sua mente. Deus não colocou um limite de idade para seus milagres. Ele não disse que a abundância é só para quem tem menos de 30. Em Josué 1:8, ele nos orienta a meditar em sua palavra dia e noite, para que nossos caminhos sejam prósperos. Isso significa que a prosperidade não é um acidente, é um processo que exige fé, disciplina e uma mudança radical na forma como você pensa. Quantas vezes você já disse a si mesmo: não vou conseguir pagar essa conta, ou o dinheiro nunca sobra na minha casa? Cada uma dessas palavras é como um tijolo que constrói um muro entre você e a riqueza. Mas a boa notícia é que, assim como você aprendeu a pensar em escassez, pode aprender a pensar em abundância. A mente é como um rio, ela flui na direção que você canaliza. Se você direcionar seus pensamentos para a fé, para a gratidão e para as possibilidades, Deus começará a abrir caminhos onde antes você via apenas portas fechadas. Essa é a promessa de Filipenses 4. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Ele não promete apenas o suficiente. Ele promete suprir em abundância, mas você precisa acreditar nisso e agir de acordo. A história de José, no Egito, é um exemplo perfeito. Ele foi traído, escravizado e preso, mas nunca deixou de acreditar que Deus tinha um plano maior. Mesmo nos momentos mais sombrios, José usou sua sabedoria e fé para transformar adversidades em oportunidade. Aos 50 anos, você tem a mesma capacidade de transformar suas circunstâncias, desde que pare de se sabotar com pensamentos limitantes. O primeiro passo é reconhecer que Deus criou você para prosperar,
não para sobreviver. Ele colocou em você dons, talentos e experiências que, quando alinhados com a fé, podem gerar riquezas que vão além do dinheiro. Paz, propósito e a alegria de abençoar o. Então, pergunto, você está pronto para parar de se sabotar e começar a desbloquear o caminho para a riqueza que Deus planejou para você? Agora que você entende que seus pensamentos podem ser seus maiores aliados ou seus piores inimigos, vamos mergulhar mais fundo no segredo que pode transformar sua vida financeira. A combinação da fé cristã com a reprogramação mental. A Bíblia nos diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação não é apenas espiritual, ela impacta diretamente sua capacidade de prosperar. Quando você era criança, talvez tenha ouvido que dinheiro é sujo, que ricos são egoístas, ou que buscar prosperidade é falta de espiritualidade. Essas ideias, mesmo que ditas sem maldade, criaram cicatrizes em sua mente que hoje te impedem de receber as bênçãos financeiras que Deus tem para você. A prosperidade, quando buscada com um coração puro, é um reflexo da vontade de Deus para a sua vida. Em Deuteronômio 8:18, está escrito: lembrar-te-ás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Isso significa que Deus não apenas permite, mas capacita você a prosperar, desde que sua busca esteja alinhada com os propósitos. A reprogramação mental começa quando você substitui pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. Imagine sua mente como uma casa antiga, cheia de móveis quebrados e poeira acumulada. Para torná-la um lugar de beleza, você precisa limpar o entulho e trazer móveis novos. Da mesma forma, você precisa limpar os pensamentos de medo e dúvida e substituí-los por afirmações baseadas na palavra de Deus. Em vez de dizer nunca tenho dinheiro suficiente, comece a declarar: Deus é minha fonte e Ele supre todas as minhas necessidades. No início pode parecer estranho, até mesmo forçado, mas a repetição dessas verdades bíblicas começa a mudar a maneira como você vê o mundo. A fé cristã nos ensina que a palavra tem poder. Em Gênesis, Deus criou o mundo com sua palavra, e nós, feitos à sua imagem, também temos o poder de criar realidades com nossas palavras. Quando você fala palavras de vitória, você está sintonizando sua mente com a frequência da abundância. Mas cuidado, isso não é apenas pensamento positivo vazio. É um processo espiritual que exige fé ativa, oração constante e ação prática. Pense em Abraão, que aos 75 anos recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação. Ele não tinha evidências físicas de que isso seria possível, mas confiou em Deus e agiu com base nessa fé. Aos 50 anos, você tem a mesma oportunidade de acreditar nas promessas de Deus e agir para transformar sua realidade financeira. A história de Marta, uma costureira de 55 anos de Recife, ilustra isso perfeitamente. Marta passou anos lutando para pagar as contas, trabalhando longas horas em sua máquina de costura, mas nunca vendo dinheiro sobre. Ela orava todos os dias, mas seus pensamentos eram dominados por medo. Medo de não conseguir pagar o aluguel, medo de não ter o suficiente para os remédios do marido. Um dia, em um culto, ela ouviu uma pregação sobre a renovação da mente e decidiu tentar algo novo. Começou a orar com gratidão, mesmo sem ver resultados imediatos, e a declarar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Aos poucos, ela começou a perceber oportunidades que antes ignorava. Notou que muitas clientes pediam ajustes rápidos, mas ela nunca havia pensado em cobrar por esse serviço extra. Com coragem, Marta começou a oferecer um serviço de ajustes expressos, e o que era um pequeno extra virou uma nova fonte de renda. Sua fé a levou a agir, e sua ação, guiada pela fé, abriu portas para a prosperidade. Se você está sentindo esse chamado em seu coração, se algo neste vídeo está mexendo com você, quero te convidar a fazer parte dessa jornada conosco. Inscreva-se no canal, não porque é só mais um canal, mas porque aqui você vai encontrar histórias, verdades e ferramentas para transformar sua vida. Deixe um comentário contando o que mais te tocou até agora, porque suas palavras podem inspirar outra pessoa que está precisando ouvir exatamente isso. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé e prosperidade. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras, mesmo sendo fiéis e trabalhadoras, vivem presas em um ciclo de escassez? A resposta está em uma verdade espiritual profunda. Os ciclos de escassez não são apenas financeiros. Eles são espirituais e mentais. Quando você cresce ouvindo que dinheiro não nasce em árvore, ou que prosperar é para poucos, sua mente cria um padrão que se torna uma profecia autorrealizável. Mas a Bíblia nos dá a chave para quebrar esses. Em 2 Coríntios 10:5, somos chamados a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que cada pensamento de escassez, cada medo de fracasso, precisa ser confrontado com a verdade de Deus. A escassez não é o plano de Deus. Em João 10:10, Jesus disse: "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância." Essa abundância inclui paz, alegria, sim, recursos financeiros para cumprir seu propósito. Quebrar os ciclos de escassez exige 3 passos fundamentais: reconhecer, substituir e agir. Primeiro, você precisa reconhecer os pensamentos que te prendem. Talvez você acredite que nunca será capaz de sair das dívidas, ou que prosperidade é algo que Deus reserva para outros. Esses pensamentos são mentiras do inimigo que precisam ser identificadas. Segundo, substitua essas mentiras por verdades bíblicas. Quando o medo vier, lembre-se de Salmos 34:10. Os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Repita isso até que se torne parte de você. Terceiro, haja com fé. A fé sem obras é morta. Como diz Tiago, isso significa que além de orar e declarar, você precisa dar passos concretos em direção à prosperidade. Veja o exemplo de Daniel, um motorista de aplicativo de 47 anos de Belo Horizonte. Daniel trabalhava 12 horas por dia, mas o dinheiro mal dava para as contas. Ele cresceu ouvindo que pobre nasce para sofrer, e sem perceber, carregava essa crença em seu coração. Um dia, em uma conversa com um passageiro, ele ouviu sobre a importância de valorizar seu próprio trabalho. Aquilo ficou na sua cabeça. Daniel começou a orar pedindo sabedoria e decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas dirigir, ele começou a oferecer um serviço diferenciado, com água e balas para os passageiros, e a conversar com eles sobre suas necessidades. Logo, ele percebeu que muitos clientes queriam corridas regulares, como levar crianças à escola. Daniel criou pacotes mensais para esses clientes, e em poucos meses sua renda dobrou.
Ele não mudou de profissão, ele mudou sua mentalidade e agiu com base na fé. Quebrar os ciclos de escassez exige que você pare de esperar que a prosperidade caia do céu e comece a usar os dons que Deus já te deu. Sua experiência, seus talentos e sua fé são as ferramentas que Deus colocou em suas mãos para construir uma vida de abundância. Para tornar tudo isso mais real, quero compartilhar a história de Ana, uma auxiliar de cozinha de 52 anos de Salvador. Ana passou décadas trabalhando em restaurantes, sempre com um salário contado, vivendo de mês em mês, sem nunca conseguir guardar nada. Ela era uma mulher de fé, frequentava a igreja todos os domingos, mas sentia que suas orações por uma vida melhor não eram respondidas. Uma noite, após um dia exaustivo, Ana ouviu uma pregação sobre Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Aquelas palavras a fizeram refletir. Ela estava pedindo, mas será que estava buscando e batendo nas portas certas? Ana começou a perceber que, embora orasse, seus pensamentos eram dominados por medo e resignação. Ela dizia a si mesma: sou só uma cozinheira, nunca vou ter mais do que isso. Inspirada pela pregação, Ana decidiu mudar. Começou a orar com gratidão, agradecendo pelos dons que Deus lhe deu, como sua habilidade de cozinhar pratos que todos elogiavam. Em vez de se ver como só uma cozinheira, ela começou a se enxergar como uma especialista em sabores caseiros. Ana passou a declarar todas as manhãs: Deus me deu talentos, e eu os usarei para abençoar outros e prosperar. Um dia, enquanto conversava com uma colega de trabalho, ela descobriu que muitas pessoas na cidade buscavam marmitas saudáveis, mas não encontravam opções de qualidade. Ana viu ali uma oportunidade. Com o pouco que tinha, começou a fazer marmitas caseiras aos fins de semana, usando receitas que aprendeu com sua avó. Ela orava antes de cada entrega, pedindo que Deus abençoasse seu trabalho. No início, vendia apenas para vizinhos, mas a qualidade de sua comida se espalhou pela comunidade. Em 6 meses, Ana já tinha 20 clientes fixos, que pagavam por pacotes semanais. Ela deixou o emprego no restaurante e abriu sua própria cozinha, contratando uma ajudante. 2 anos depois, Ana tinha um pequeno negócio de marmitas que atendia escolas e escritórios, com uma renda que ela nunca imaginou ser possível. Mas o maior milagre não foi o dinheiro, foi a transformação em como Ana se via de uma mulher limitada por sua profissão e idade. Ela passou a ser uma empreendedora confiante, que usava seus dons para abençoar outros. A história de Ana nos ensina que a prosperidade não vem de sorte ou de circunstâncias perfeitas. Ela vem de alinhar sua fé, sua mente e suas ações com o propósito de Deus. Você não precisa ser jovem ou ter um diploma caro para prosperar. O que você precisa é acreditar que Deus te criou para uma vida abundante e usar sua experiência como uma ponte para chegar lá. Hoje, aos 54 anos, Ana é a prova de que nunca é tarde para desbloquear o caminho para a riqueza, desde que você tenha coragem para mudar sua mente e fé para agir. Quero terminar este vídeo com um convite especial. Se a história de Ana ou qualquer parte deste vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal. Não é só sobre clicar em um botão,
É sobre se juntar a uma comunidade de pessoas que, como você, acreditam que Deus tem um plano de abundância para suas vidas. Nos comentários, conte sua história. Quais são os pensamentos que te prendem? Quais portas você sente que Deus está te chamando a bater? E se tiver ideias para novos vídeos, compartilhe com a gente. Sua voz é importante e juntos podemos crescer em fé e prosperidade. Que Deus te abençoe e te guie para desbloquear o caminho da riqueza que Ele preparou para você.